Olá, queridos amigos do TEC. Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos de volta com mais uma aula sobre direito civil. Na aula de hoje vamos dar continuidade à aula anterior sobre evicção. Tema relevantíssimo aí para a sua prova, para a sua prática. Como de costume, vamos falar dos dispositivos pertinentes do Código Civil, aspectos doutrinários mais relevantes que podem estar na sua prova e também, claro, a jurisprudência. Se você ainda não viu a aula anterior, é a aula de evicção, a aula 1, que nós tratamos de conceitos, aspectos introdutórios desse assunto, te convido a voltar lá e assistir essa aula para só então dar continuidade aqui na aula de hoje. Então vamos lá, vamos relembrar, fazer uma breve revisão do que é evicção. Eu falei para vocês, quando eu estava estudando, meu primeiro contato ali com a matéria evicção, eu fiz uma associação da evicção com a palavra perda. Quando a gente associa algumas palavras com alguns institutos que são por natureza mais difíceis de entender, como é evicção, fica muito mais fácil compreender o assunto. Por que perda, Maria Clara? Porque na evicção ocorre a perda da coisa, da posse, da propriedade da coisa, por um direito anterior de terceiro. Então, na evicção tem um ato administrativo ou uma sentença judicial que faz com que o evicto, a gente viu o evicto é aquele que está perdendo a coisa, o evicto perde a coisa em decorrência de um direito anterior de um terceiro. Aqui comigo no slide. Evicção é a perda, consiste na perda pelo adquirente, que é o adquirente, aquele que está comprando, é o evicto, da posse-propriedade da coisa transferida, por força de uma sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, denominado evictor. Então, aquele que está reivindicando a coisa que tem o direito anterior é denominado evictor. Um exemplo aqui bem rápido para a gente recordar esse assunto. Vamos supor que eu comprei uma fazenda. Comprei uma fazenda, paguei à vista ali 10 milhões de reais, estou usufruindo dessa fazenda, fazendo plantações, colhendo, tá tudo maravilhoso, um dia lindo de sol. Quando pensa que não, chega um oficial de justiça e fala para mim: Maria Clara, você perdeu essa fazenda não é sua. E eu falo: mas como, oficial? Como que não é minha? Aqui a escritura pública, aqui o registro, eu fiz tudo certinho, de acordo com as formalidades que a lei me impõe. Como que eu vou perder essa fazenda? Ela fala: ó, Maria Clara, na verdade, essa fazenda, ela não era de Carlinhos. Você comprou ela de Carlinhos, mas ela não era de Carlinhos. Carlinhos falsificou o registro. Carlinhos falsificou o cartório. Na verdade, essa fazenda era de Pedro. Então, Pedro que tem a propriedade sobre essa fazenda. Não é você. Pedro, na verdade, é o dono dessa fazenda. Você comprou essa fazenda de uma pessoa que falsificou o registro. E aí ocorre a evicção. Então, ocorre a evicção quando existe uma perda. Por isso a importância de associar uma palavra para você lembrar lá na hora da prova. Toda vez que você tratar de evicção, já coloca aí no seu vadimeco, no seu material, que a evicção é a perda de uma coisa em decorrência de um ato administrativo ou de uma decisão judicial. Então, só há que se falar evicção se tivesse ou um ato administrativo ou uma sentença judicial. Nosso caso aqui foi uma sentença judicial que o oficial foi lá na minha fazenda. E que esse ato administrativo ou essa sentença judicial, ela reconheceu um direito anterior de terceiros. E aqui uma revisão também rápida. O alienante é aquele que está vendendo a coisa. No nosso exemplo é Carlinhos, aquele que falsificou o registro. O adquirente, fui eu, comprei a fazenda, chama evicto, quem perde a coisa. E o terceiro, nosso exemplo, Pedro, o evictor, quem tem o direito anterior, ou seja, aquele que está reivindicando o bem. Aqui, o dispositivo sobre evicção, que está no 447 do Código Civil, que diz o seguinte: nos contratos onerosos, ou seja, só existe evicção em contrato oneroso, não existe contrato gratuito, por exemplo, uma doação pura ali, que eu faço uma doação para você daquele imóvel, depois você vem a perder por evicção.
Não, você não vai ter os direitos da evicção, porque só existe evicção em contratos onerosos. O alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Isso também vimos na aula anterior, que existe sim evicção em leilão, por exemplo. Você arremata um bem em leilão, você vai e perde esse bem por evicção, você vai ter os direitos da evicção, ainda que você tenha arrematado esse bem em asta pública, numa praça, em um leilão. Agora, esse slide aqui é muito importante para nós. Nós estudamos na aula anterior os direitos do evicto. E nessa aula aqui, nosso principal objeto de estudo dessa aula vai ser justamente esses direitos aqui. Olha aqui comigo no slide. O artigo 450 do Código Civil, se você ainda não tem ele aberto, te convido a abrir. Vamos ver os direitos do evicto. Tá, no nosso exemplo, comprei uma fazenda, teve aquela falsificação do registro, comprei de Carlinhos, Carlinhos falsificou o registro, veio Pedro, o evictor, reivindicando essa fazenda. E aí eu perdi por evicção. Quais vão ser os meus direitos? Qual o direito que eu evicto, que é aquele que perde o bem, ele tem? Quem vai nos dizer isso é o artigo 450 do Código Civil, que diz o seguinte: o evicto poderá reclamar, salvo estipulação em contrário, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então, o evicto pode pedir todo o preço que pagou. No meu exemplo, eu paguei 10 milhões de reais na fazenda. Eu vou ter direito de volta os 10 milhões de reais. É só isso, Maria Clara? Não. Além do valor que eu paguei, além dos 10 milhões de reais que eu paguei, eu vou ter direito, a indenização dos frutos que tiver sido obrigada a restituir. Então, vamos supor, o que eu fiz? Eu estava lá de posse da fazenda. Nessa fazenda, eu colhi alguns frutos. Só que aí, Pedro, o evictor, que era realmente o dono da fazenda, eu comprei de Carlinhos, que Carlinhos falsificou o registro. Pedro, ele pediu para mim: não, Maria Clara, você vai ter que me restituir esses frutos que você colheu, porque essa fazenda é minha. E eu tive de restituir esses frutos. Aí, eu vou ter direito, em decorrência da evicção que eu sofri, eu vou ter direito à indenização desses frutos que eu tive de restituir a Pedro. Quem está falando aqui é o artigo 450 do Código Civil. Além desses frutos, o que eu vou ter direito? Despesas dos contratos e prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Então, os contratos que eu tive de compra e venda, os prejuízos que eu tive em relação à evicção, eu vou ter direito de indenização. Também vou ter direito às custas judiciais. Ora, eu fui demandada em juízo, Pedro me demandou em juízo. Vou ter direito às custas judiciais e também honorários do advogado por ele constituído. Ora, eu tive que contratar advogado, vou ter direito também a ser indenizado dos honorários de advogado. Isso aqui são os direitos do evicto, ou seja, o Código Civil, no artigo 450, lista esses direitos que o evicto tem. A pergunta é, a nossa cereja do bolo aqui dessa aula: é possível que eu diminua esses direitos, ou que eu aumente esses direitos, ou ainda que eu exclua esses direitos aqui do artigo 450 da evicção? O que você acha? Existe alguma previsão no Código Civil nesse sentido? Então, de acordo com a autonomia privada, as partes podem aumentar essa garantia da evicção, elas podem diminuir essa garantia da evicção ou podem excluir essa garantia da evicção. Onde está isso, Maria Clara? Onde existe essa previsão? Você tirou da sua cabeça a doutrina que diz? Não. Tem previsão expressa no artigo 448 do Código Civil. Vamos conferir aqui comigo no slide. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Pela simples leitura aqui do dispositivo, a gente observa que, para que essas cláusulas tenham validade, essa cláusula de reforço, diminuição ou exclusão da evicção deve ser expressa no contrato. O que isso quer dizer? Não pode ser tácita, não pode ser uma cláusula ali que dê margem de dúvida para interpretação, ou que, a depender do caso, pode ser que entenda de um jeito, outro entenda do outro. Não, tem que ser escrita, cláusula expressa ali, afirmando que as partes reforçam a evicção, diminuem a evicção. E aí, se te perguntarem, candidato, você está ali numa fase oral, é possível que as partes
estipulem a diminuição da garantia da evicção, se isso é possível, qual o fundamento para isso? Qual o princípio que norteia essa possibilidade? E aí você vai falar que sim, é possível, existe previsão expressa no Código Civil da possibilidade de reforçar, de diminuir, de excluir essa garantia da evicção. E ainda você vai falar que esse fundamento está com base, essa possibilidade está com base no princípio da autonomia privada. As partes podem, desde que não infrinja aí direitos de terceiros, excluir, aumentar ou reforçar essa autonomia. É claro, né, pessoal, se a gente tiver ali num contrato de adesão, num contrato de consumo, tem margem, sim, para declarar uma abusividade e excluir essa cláusula. Aqui nós estamos falando do Código Civil entre partes, não é relação de consumo. Não, fora da relação de consumo, é sim possível. Então, vamos dar um exemplo aí para facilitar dessas cláusulas. Então, vamos lá, dar um exemplo de reforçar a cláusula. Eu quero reforçar. Eu estou comprando um apartamento de Carlinhos. Carlinhos é uma pessoa de honestidade duvidosa, já fiz alguns negócios com ele, não foi dos melhores. Então, o que eu faço? Ele está vendendo um apartamento. Eu gostei muito desse apartamento, o preço está bom, quero comprar esse apartamento. Mas aí, conhecendo Carlinhos como eu conheço, o que eu faço? Falo assim, não, eu vou colocar uma cláusula expressa no contrato lá, cláusula 48 lá no contrato, que diz o seguinte: caso eu, Maria Clara, a compradora desse apartamento, venha a perder esse apartamento por evicção, além dos direitos previstos no Código Civil, que a gente viu lá, a devolução do preço que pagou, a indenização dos frutos que restituiu, as despesas, essa indenização com os prejuízos, custos judiciais, honorários advocatícios, além disso tudo, Carlinhos, que é o alienante, o vendedor, vai me pagar uma multa de R$100 mil, correção monetária, tá. Então, nessa cláusula expressa, o que eu fiz com o Carlinhos? O que nós fizemos? Qual foi nosso acordo nesse contrato? O que estava previsto nessa cláusula? Nós reforçamos a garantia da evicção. Nós aumentamos essa garantia. Além dos direitos do Código Civil, vai continuar lá os direitos da evicção, nós aumentamos. Colocamos uma multa de R$100 mil, caso eu sofra a perda desse imóvel por evicção. Joia. Diminuir. E se eu quiser diminuir as garantias da evicção? Um exemplo, como seria, Maria Clara, para me entender melhor? Vou comprar um carro. Compro um carro de Luiz. Luiz é uma pessoa maravilhosa, confio muito nele. E Luiz fala, Maria Clara, vamos fazer aqui uma diminuição, uma diminuição da evicção. O que a gente pode prever no contrato? Que caso você venha a perder esse veículo automotor por evicção, você somente vai ter direito ao valor que você pagou, o valor do veículo. Então, se você perder por evicção, o veículo vale R$200 mil, você vai ter o valor aos R$200 mil de volta, mais honorário de advogado. Diminuindo, porque eu não vou ter direito a custas judiciais, eu não vou ter direito à indenização dos frutos, aos prejuízos, aqueles outros, todos os direitos do Código Civil eu não vou ter. A gente combinou aqui, por cláusula expressa, escrita no contrato, tudo certinho, claro, que se eu perder esse veículo, eu não vou ter direito àqueles todos os direitos que a gente viu aqui do Código Civil. Vai ser diminuído, plenamente possível. Agora, a bomba que tá é aqui, pessoal. Excluir a responsabilidade pela evicção. É possível que exista isso, que exclua, que tenha um contrato que fale. Maria Clara, se você comprar uma fazenda de R$100 milhões e você perder ela pela evicção, você não vai ter direito a nada, vai ficar vendo navios. Vamos excluir essa responsabilidade pela evicção. O que você acha? Se é possível? Como que é feita essa interpretação aqui do artigo 448 do Código Civil? Nosso direito, pessoal, é fantástico. Olha a importância da leitura do contrato. Se alguém te falar, ô fulano, assina aqui rapidinho, vamos resolver isso aqui logo, já assina esse contrato aí, depois você lê, você fala, opa, não senhor, não senhora, aqui não, meu amigo. Eu vou ler o contrato, eu vou levar o contrato para casa, eu vou ler tintim por tintim, eu só vou assinar esse contrato quando eu tiver certeza do que eu estou assinando. Porque se eu assino um contrato, tem aí, estou comprando um apartamento, assino um contrato, está falando que
o alienante, quem está vendendo esse imóvel, ele não responde pela evicção. E aí, o bonitão mandou assinar o contrato logo, eu não li nem nada, vou perder, não vou ter direito a nada. Olha a importância da redação contratual. Então, sim, é plenamente possível excluir a responsabilidade pela evicção. No nosso exemplo, comprei uma fazenda de um herdeiro. Isso acontece muito na prática, viu, pessoal? No interior, principalmente. Felizmente, várias famílias ficam aí em caso de herança, inventário, vários anos litigando, inventário, tem inventário 20, 30 anos. E aí, pode ser, vamos supor a seguinte situação hipotética, eu comprei uma fazenda de Luiz é herdeiro. E aí, Luiz colocou uma cláusula lá de compra e venda dessa fazenda que Luiz, ele não vai responsabilizar por evicção, excluiu a responsabilidade pela evicção. E aí, nesse caso, eu vou ficar havendo navios. Mas nós vamos ver que o tema não é bem simples assim, não é tão simples assim. Existem algumas nuances e nós estamos aqui nessa aula para você sair entendendo tudo sobre evicção. Antes disso, vamos ler aqui um trecho do professor Pablo Stolze, que fala sobre esse assunto com muita maestria. Assim, se as partes resolverem aumentar a extensão da garantia da evicção, ou seja, aumentou a garantia da evicção, o direito do adquirente, estabelecer uma multa caso se consume a perda, por exemplo. Então, o nosso exemplo lá, comprei apartamento de Carlinhos, coloquei uma cláusula expressa de que se eu vier a perder um bem por evicção, além das garantias do Código Civil, eu vou ter direito a uma multa de 100 mil, por exemplo. Abater a garantia de indenização pelos eventuais frutos restituídos, diminuição da garantia também é possível, ou bem assim, excluírem totalmente a responsabilidade pela evicção, somente poderão fazê-lo por cláusula expressa constante de contrato firmado. Nós vimos o próprio Código Civil expresso afirmar, só há de se falar em cláusula de modificação da evicção, seja para aumentar, seja para diminuir, seja para excluir, se essas cláusulas estiverem expressas no contrato. Não é cláusula tácita, não tem margem de dúvida, nada. Tem que estar lá expresso no contrato. Vamos ver agora o que diz Flávio Tartucci sobre esse assunto. Na mesma linha, Flávio Tartucci diz o seguinte, sobre a cláusula de exclusão da garantia da evicção. Com relação à exclusão da responsabilidade, ou seja, a exclusão da responsabilidade, pode ocorrer desde que feita de forma expressa, tem que ser expressa no contrato. Cláusula de não prestanda evictione ou cláusula de irresponsabilidade pela evicção. Então, se você vê esse nome aqui, ó, esse nomão aqui, estrangeiro na sua prova, quer dizer o quê? Cláusula de irresponsabilidade pela evicção. Que essa cláusula que exclui, diminui no caso de responsabilidade, aqui exclui a responsabilidade pela evicção. Não se presumindo tal exclusão em hipótese alguma. Ou seja, não se presume a exclusão da evicção, as responsabilidades da evicção. Só há que se falar em exclusão da responsabilidade pela evicção se tiver uma cláusula expressa. Por quê, pessoal? A regra é a responsabilidade pela evicção. O Código Civil prevê isso de forma expressa. A regra é que se eu perco, eu fiz uma compra, comprei um imóvel. Se eu perdi esse imóvel por um direito anterior de terceiro, eu tenho que ser indenizado por isso. Olha, que injustiça seria, gente. Imagina você tá lá, paga o seu dinheirinho suado, que você trabalhou, estudou para isso, e aí vê anos para você comprar sua casa própria. E aí você perde sua cláusula própria, você perde a sua casa própria por um direito anterior de terceiro, você não teve culpa, você estava de boa fé. E aí a lei não te dá um amparo, não te dá uma assistência? Não, não é assim que funciona. A lei deve ser justa, a lei deve tutelar os seus direitos. Então, em regra, a regra geral é sim a responsabilidade pela evicção. Só vai ser excluída, diminuída ou ainda reforçada essa responsabilidade de acordo com a autonomia privada, porque as partes quiseram. Aí a lei não vai tutelar. Por quê? Foi as partes que quiseram. De acordo com a autonomia privada, você faz o que você quiser. O Estado não pode interferir aí. Você, com o seu conhecimento, com o auxílio de advogado, a outra parte também, vai poder excluir essa cláusula.
mas, para tanto, deve ser expressa no contrato, sem margem de dúvida. Aqui agora para artigo importantíssimo que diz o seguinte, artigo 449 do Código Civil. Não obstante, a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, ou seja, ainda que tenha lá no contrato uma cláusula excluindo a evicção, a responsabilidade pela evicção, se acontecer a evicção, o que vai acontecer? O que vai ocorrer? Tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não assumir. Maria Clara agora bagunçou tudo, pois eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo. Você me falou no slide anterior, Flávio Tartus falou, Pablo Stolz falou, todo mundo, que é possível ter uma cláusula expressa no contrato que exclui a evicção, os direitos da evicção. Você me falou isso? Falei isso. Aí vem aqui o artigo 449 e fala que ainda que existe essa cláusula que exclui a evicção, tem direito ao evicto. A gente viu que o evicto é aquele que está perdendo a coisa, de receber o preço que pagou pela coisa evicta. Ué, mas então tá excluindo a evicção, os direitos da evicção, não, ué? Não tô entendendo. Olha aqui comigo, vem cá para você entender. Artigo 450, nós já vimos, é o artigo que elenca os direitos do evicto. Então, quando existe uma evicção, qual vai ser os direitos do evicto? Eu tenho que socorrer lá no artigo 450, que diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, tem direito ao evicto. Então, os direitos do evicto, aquele que está perdendo o bem, que perdeu o bem, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então, primeira coisa, ele tem restituição ao preço ou das quantias que pagou. Aí a gente viu aqui indenização dos frutos, que tiver sido obrigado a restituir, indenização das despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, as custas judiciais e honorários do advogado. Então, o Código Civil deu uma amenizada e deu uma flexibilizada e diz o seguinte: olha, ainda que existe uma cláusula expressa de exclusão da evicção, o evicto vai ter direito ao preço que pagou. Não vai ter direito aos frutos, a indenização dos frutos, não vai ter direito à indenização dos prejuízos, não vai ter direito a custas e honorários, não, nada disso. Já que existe uma cláusula de exclusão dos direitos da evicção, ele não vai ter direito a isso. Mas pelo menos o preço que ele pagou, ele vai ter direito, porque senão seria muita injustiça. Diz isso o Código Civil. Então, ainda que exista uma cláusula de exclusão da evicção, o preço que pagou, o evicto vai ter direito. Ou seja, se existe uma cláusula de exclusão da evicção, eu só tiro essa parte aqui, ó, os incisos, ó. Essa parte azul aqui, tendo uma cláusula de exclusão da evicção, essa parte azul aqui, o evicto não tem direito. Não tem direito. Ele só vai ter direito ao caput, que é o valor que ele pagou. Maria Clara, existe possibilidade de, no contrato, eu falar assim: olha, eu quero uma cláusula de exclusão da evicção e o evicto, se ocorrer evicção, nem o preço que ele pagou, ele vai ter direito. Nem esse preço, nem o preço que ele pagou. Nada, vai ter direito a nada. Existe essa possibilidade ou não existe? Existe sim, pessoal. Existe essa possibilidade. Parte final do artigo 449 do Código Civil nos diz o seguinte. Vamos lá. Vamos ler o dispositivo inteiro. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se essa se der, ou seja, eu tenho uma cláusula que exclui da garantia da evicção, se der evicção, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Agora a parte final que nos interessa aqui. Se não souber do risco da evicção ou dele informado não assumiu. Em outras palavras, se eu coloco uma cláusula de exclusão da evicção lá no contrato, uma cláusula expressa excluindo a evicção, e ainda coloco o seguinte: o comprador está ciente que este imóvel tem um risco de evicção, ou ainda ele está sendo informado
está ciente e assume esse risco. Nesse caso, da parte final do artigo 449, aqui, se não soube do risco da evicção, no nosso caso aqui tem uma cláusula informando o risco da evicção, e ele está assumindo o risco da evicção. Nesse caso, se ocorrer a evicção, ele não vai ter direito a nada, pessoal. Nada. Nem R$1. Nem R$1. Ele não vai ter direito nem ao caput aqui do artigo 450. Ele não vai ter direito nem ao valor que ele pagou. Porque ele foi informado do risco de evicção e assumiu esse risco. Nesse caso, ele não tem direito a nada. Maria Clara, me dá um exemplo para facilitar. Ficou confuso agora, eu não estou entendendo. Duas situações aqui que o nosso artigo 449 diz. É o seguinte, olha só. Eu comprei uma fazenda. Comprei uma fazenda de Carlinhos. Nesse contrato que eu comprei com o Carlinhos, fizemos o contrato de compra e venda da fazenda. E aí, nesse contrato, lá na cláusula 50, diz o seguinte. A cláusula é só isso aqui. Exclusão, cláusula 50, exclusão da garantia da evicção. As partes, em comum acordo, excluem a garantia da evicção. Só tem isso na cláusula. Nesse caso, se só tiver exclusão da garantia da evicção, se a evicção ocorrer, se eu perder a fazenda por evicção, eu vou ter direito ao preço que eu paguei pela fazenda. Eu vou ter direito aos 10 milhões que eu paguei pela fazenda. Vou ter direito aos frutos que eu colhi, indenização dos frutos? Não. Vou ter direito aos prejuízos que eu tive? Não. Vou ter direito às custas judiciais, honorários do advogado? Também não. Não vou ter. No caso de cláusula expressa no contrato de exclusão da garantia da evicção, eu só tenho direito do valor que eu paguei por esse bem, correto? Agora, se tiver uma cláusula, outra situação agora, uma cláusula excluindo da evicção e ainda informando que este imóvel possui risco de evicção. Maria Clara, que está comprando esse imóvel, está ciente desse risco e está assumindo o risco dessa evicção. Se essa evicção ocorrer com uma cláusula dessa, eu vou ter direito a quê? Eu vou ter direito a nada. Eu não vou ter direito ao preço que eu paguei, aos 10 milhões que eu paguei pela fazenda. Eu não vou ter direito aos custos judiciais, honorários, prejuízos que eu tive, indenização dos frutos que eu colhi, nada. Eu não vou ter direito a nada. Mas veja, pessoal, essa cláusula ela deve ser muito mais clara e muito mais expressa, porque tem que estar falando que é excluído da garantia da evicção, que eu tenho ciência, eu, compradora, adquirente, eu estou tendo ciência que o imóvel tem um risco de evicção e estou assumindo o risco pela evicção. Aí, nesse caso, eu não vou ter direito a nada. Nada, 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 nada. Tenho certeza que depois dessa aula você entendeu muito bem a diferença de uma simples cláusula de exclusão da evicção com outra cláusula que, além de excluir a evicção, ela informa que o adquirente ele tem ciência do risco da evicção e ainda assume o risco por essa evicção. Os efeitos são completamente diferentes. Isso é muito importante, uma prova de segunda fase, você falar essa observação, numa prova oral você falar essa observação. E aqui, numa prova objetiva, tem que ter cuidado, porque se estiver falando aqui a seguinte situação ali, numa prova objetiva, é possível uma cláusula excluindo da evicção, correto. Mas se falar assim, olha, ainda que existe uma cláusula excluindo a evicção, o evicto vai ter direito ao preço que pagou, também está correto, por causa do artigo 449 do Código Civil. Geralmente a gente vê em provas objetivas aí de primeira fase cobrando a literalidade do dispositivo. Você sabendo aí a letra da lei já facilita e muito para a primeira fase. E claro, fazendo muitas questões. Para finalizar nossa aula, vamos estudar agora o artigo 457 do Código Civil. O 457 é uma forma de exclusão legal da garantia pela evicção. Por que legal? Está previsto na própria lei, no próprio Código Civil. Nesse caso, eu não preciso de uma previsão expressa no contrato. Se ocorrer essa hipótese aqui que nós vamos ver, já não há que se falar
em garantia pela evicção. É óbvio aqui, pessoal. Olha aqui, artigo 457, diz o seguinte: não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Ora, imagina se eu sei, eu estou comprando um imóvel, eu sei que esse imóvel não é de Carlinhos que eu estou comprando, eu sei que o imóvel é de João. Eu vou poder demandar pela evicção, sendo que eu já sabia que a coisa que eu estou comprando não é do vendedor, eu estou comprando de uma pessoa que não é dono dessa coisa, eu vou poder demandar pela evicção. Eu já sabia que essa coisa era de um terceiro ou que estava tendo um litígio sobre essa coisa, que já parava ali no momento da compra um litígio sobre essa coisa, uma briga, uma disputa sobre esse imóvel. Não, aí eu não posso demandar, uai. Como que eu vou contra isso aí? Vai contra a boa-fé, vai contra os bons costumes, não existe isso. Então, eu não posso demandar pela evicção se eu sabia que essa coisa era de um terceiro. Ora, eu compro de Carlinhos sabendo que é de Pedro, eu vou demandar pela evicção? Aí não dá. Eu compro uma casa sabendo que para um litígio ali, que pode ocorrer uma evicção? Aí não. Aí o próprio Código Civil exclui a garantia da evicção com fundamento, claro, na boa-fé objetiva. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido uma aula proveitosa. E ainda, se tiver ficado alguma dúvida ou sugestão ou elogio, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição de vocês. Bons estudos, siga firme aí no seu caminho. Eu tenho certeza que em breve você vai chegar lá. E conte sempre comigo para isso. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.